Olá, turminha do nono ano, aqui quem vos fala é o professor Manuel e sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de hoje sobre arredondamento. Para fazer um arredondamento de um número, turminha, nós devemos levar em conta o número 5. Por exemplo, se nós queremos arredondar o número raiz quadrada de 2 para a segunda casa decimal, nós vamos cortar o número 4 e vamos compará-lo com o 5. Se ele for maior que 5, a segunda casa decimal deste número vai aumentar. Caso seja menor que 5, ela permanece como está. Como o número que nós cortamos é o número 4 e ele é menor que 5, então permanece como está. Então, arredondando, o número raiz quadrada de 2 para a segunda casa decimal fica aproximadamente igual a 1,41. Nesse caso, veja, o número 4 ele é menor que 5. Então, a segunda casa decimal desse número permanece como está. Vamos fazer o seguinte, vamos arredondar o número raiz quadrada de 3 para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta casa decimal. Então, vamos lá. Vamos cortar o número 8, para você entender. Como o número 8 ele é maior que 5, a sexta casa decimal desse número vai aumentar. Então, veja comigo como vai ficar. Vai ficar aproximadamente igual a 1,732,051. Ok, turminha? Veja que o 0, que é a sexta casa decimal, aumentou uma unidade. Então, vamos fazer o arredondamento deste número para a terceira casa decimal. Então, veja comigo como vai ficar. Você corta aqui o 8, ok? Compara com o 5. Veja que 8 ele é maior que 5. Então, a terceira casa decimal deste número vai aumentar uma unidade. Então, vai ficar aproximadamente igual a 2,793. Veja que a terceira casa decimal aqui, o 2, ele aumentou agora uma unidade e agora ficou 3. Vamos agora comparar, ou melhor, vamos arredondar o número 9,756, infinitamente aqui, né, para a segunda casa decimal. Então, veja comigo como vai ficar. Corta aqui, ok? E compara com o 5. Como 6 é maior que 5, então vai ficar 9,76. Tranquilo, turminha? Então, aí, turminha, é o seguinte. Leve em conta o número 5. Tranquilo? Se o número que você cortou, se ele é menor que 5, a casa decimal permanece como está. Nesse caso aqui, ó. Veja que 4, ele é menor que 5. Então, a segunda casa decimal permaneceu como está. Já no exemplo 2 aqui, raiz quadrada de 3, fazer um arredondamento para a sexta casa decimal, veja que o número 8, ele é maior que 5. Então, a sexta casa decimal, que era 0, agora ficou 1. Neste caso aqui, para a terceira casa decimal, nós cortamos o 8, comparamos com o 5. Veja que 8 ele é maior que 5. Então, o que aconteceu? A terceira casa decimal, ela aumentou uma unidade. Era 2, agora é 3. Aqui, da mesma forma, como esse número que nós cortamos, ele é maior que 5, veja que a segunda casa decimal, o que aconteceu? Ela foi alterada de 5 para 6. Professor, e se fosse para a primeira casa decimal, o que nós iríamos fazer aqui? Vamos levar em conta esse mesmo número aqui, certo? E vamos arredondar ele para a primeira casa decimal. Por que, professor? Quando é maior que 5, eu aumento uma unidade. Quando é menor que 5, eu
permaneço como está. E quando, professor, é igual a 5, como nesse caso, como é que nós vamos fazer o arredondamento? Veja só, como aqui é igual a 5, tranquilo, e aqui é um número ímpar, nós vamos aumentar uma unidade. Além do mais, turminha, depois do 5, veja que nós temos um algarismo 6, um número. Então, esse número aqui, ele vai aumentar. Então, nesse caso aqui, o que nós vamos fazer para a primeira casa decimal? Vai ficar aproximadamente igual a 9,8. É isso aí, turminha. Muito obrigado por estar assistindo mais essa videoaula aqui com o professor Manuel.